Graças e paz, queridos, estamos aqui reunidos nessa manhã, né, para compartilharmos a escola bíblica dominical contigo, trazendo o alimento de Deus para a tua vida, né, e juntos nós vamos nos deleitar naquilo que o Senhor tem para falar conosco. Fica ligado, é muito bom estarmos juntos nesse dia e compartilharmos da palavra de Deus com a palavra do nosso presbítero Daniel. Seja bem-vindo à nossa escola bíblica dominical online, amém? Eu queria que você abrisse a palavra de Deus lá em Mateus, capítulo 21, do 28 ao 31, tá? Abre a palavra de Deus, chama a sua família, pega o seu caderno, pega uma folha, beleza? Pega uma cadeira, pega um marcador de texto, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Se você já abriu a palavra do Senhor lá em Mateus, capítulo 21, 28 ao 31, eu quero orar com você. Eu quero iniciar esse estudo orando com você e pedindo a Deus que venha abençoar o nosso estudo e Ele venha abençoar as nossas mentes, abrir as nossas mentes, para que aquilo que vai ser falado aqui possa trazer um efeito, uma mudança na tua vida. Feche os olhos aí, sentado numa sala, sentado no seu quarto, sentado na sua varanda, onde quer que você esteja. Feche os olhos e vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Deus, podermos estar na Tua presença, Senhor. Nesse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu, nós queremos agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossa nação, por tudo que o Senhor tem feito em nosso bairro, por tudo que o Senhor tem feito na nossa igreja e na nossa família. Mas queremos te pedir, Deus, no dia de hoje, Senhor, que o Senhor venha nos abençoar e venha abrir o nosso entendimento para aquilo que o Senhor desejar. Estamos prontos a ouvir, estamos prontos ao Teu falar. Então fala conosco neste dia. Fala conosco. Fala conosco, nosso coração está pronto ao Teu falar, está pronto, Senhor Deus, para te ouvir. E desejosos estamos, Senhor Deus, de termos uma mudança mediante, Deus, a Tua palavra. A Tua palavra que é viva e eficaz. Eu quero te pedir que neste dia o Senhor continue nos abençoando e transformando vida e corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Glória a Deus. Você abriu aí Mateus capítulo 21, 28 ao 31. Nós vamos ler a parábola dos dois filhos. Nós estamos estudando, terminando o estudo das parábolas na nossa igreja. E independentemente do tempo que estamos vivendo, independentemente do momento que estamos vivendo, o Senhor colocou algo no nosso coração. E como princípio, a gente não vai deixar de pegar aquilo que o Senhor já tinha colocado no nosso coração. Então nós vamos dar continuidade aos estudos das parábolas. E hoje nós vamos falar sobre a parábola dos dois filhos. Beleza? Vamos ler? Mais do que vos parece, um homem tinha dois filhos. E dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhes: O primeiro, disse Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o creste. Mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Beleza? Então aqui a gente começa a parábola entendendo uma coisa. Para quem Jesus está escrevendo essa parábola? Quando você escreve uma carta, e você talvez tenha escrito algumas hoje, na época do e-mail da internet, você vai escrever um e-mail para alguém, você vai endereçar esse e-mail, essa carta para alguém. O assunto interessado naquela pessoa, você pensou, você colocou no seu coração, por exemplo, uma carta do seu namorado, para sua mãe, para o seu pai, ele tem um intuito de demonstrar o quê para aquela pessoa? O amor. Demonstrar o amor. Então, toda carta, toda história contada, escrita, ela tem um assunto e ela tem um endereço certo. Nesse caso, é muito importante a gente
tentar entender qual é o endereço. Porque se a gente não tem endereço, a gente não tem sentimento que está contido. Se a gente não entender o endereço, se a gente não entender para quem ela está sendo escrita, a gente não entende por que ela foi escrita. E talvez o assunto ele vai parecer um assunto normal, um assunto qualquer. Então, essa parábola ela é contada por Jesus aos príncipes e aos anciões dos sacerdotes. Ela é contada aos sacerdotes, aos anciões. Jesus estava no tempo pregando o Evangelho, estava no tempo discorrendo sobre a palavra do reino de Deus. E de repente os anciões, os príncipes e sacerdotes chegam até aquele lugar, interpelam Jesus, perguntam qual autoridade, quem te deu autoridade para você estar aqui? A primeira coisa que a gente precisa entender, o que é uma parábola? Tá? Talvez você não estava aqui nas outras aulas, talvez você não estava aqui nos outros domingos pela manhã, mas a gente quer levar o melhor conteúdo para você. Então, uma parábola é uma história contada para explicar uma verdade complexa. As parábolas são pequenas histórias que explicam conceitos, usando exemplos do dia a dia. Então toda parábola que Jesus conta, ela vai explicar conceitos, principalmente do reino dos céus, do reino de Deus, para as pessoas. De tal forma que eles venham a entender. Correto? Toda parábola contada por Jesus, ela tem o endereço certo, como nós já falamos. E em algum momento, ele conta a parábola para a multidão, como em Mateus capítulo 13, versículo 3. Se você quiser, você pode anotar. Mateus capítulo 13, versículo 3. Em outro momento, ele conta para os seus discípulos somente. Mateus 18, capítulo 23. Algumas vezes Jesus vai contar uma parábola para a multidão. E a explicação ele vai fazer somente para os seus discípulos. Por que Jesus faz isso? Aí chega alguém quer tecer um comentário. Eu esqueci de apresentar, bem, irmão. Nosso evangelista Alexandre, nosso pastor Adi e nosso pastor Alexandre. Amém? Eles vão estar participando conosco. Alguém quer tecer algum comentário sobre essa questão do que Jesus conta uma parábola para determinada multidão e às vezes ele só conta para os seus discípulos? Fica à vontade. Havia alguns ensinamentos que ele precisava que fosse dado ou melhor, fosse aqueles a qual estava investindo, no caso seriam os discípulos. Alguns conceitos ele precisava tratar os discípulos para que através dele ele pudesse ser disseminado. Outras vezes Jesus precisava que o ensinamento ele fosse algo popular, algo que viesse de fato a estar entranhado no sentimento e no coração de alguns. Isso é bem particular esse comentário, porque você perceba, existem coisas que somente o tempo é que vai ser o fator determinante para uma mudança de comportamento. Para isso era necessário que Cristo deixasse os discípulos e dois discípulos posteriormente preparados pudessem terminar de fazer espalhar a verdade a qual Cristo desejava para aquela comunidade, para aquela sociedade. É interessante, né? Em algumas parábolas ele chega a dizer que o povo ouviria, mas não entenderiam. Não é verdade? Mas quando ele endereça para os seus discípulos, ele traz explicação. Quando ele endereça para os sacerdotes e anciões, ele tinha convicção que eles entendiam o que ele estava falando, pelo conhecimento que eles tinham histórico da própria lei. Então Jesus ele é bem pontual nisso, né? E eu acho muito interessante. A gente entendendo com quem a gente fala, a gente entende a forma de comunicação como a gente colocou aqui. Então a gente vai entender que qual era a intenção de Jesus ao comunicar as suas parábolas? Era comunicar a revelação do reino de Deus e a revelação do Pai.
Por isso, cada parábola é contada de acordo com a maturidade. Ela é contada de acordo com o tipo de pessoa. Mas em todas elas existia um único motivo, uma única motivação. Revelar o Pai. Revelar o Pai. A motivação de Jesus era revelar o Pai. Nós vamos ler isso lá em João capítulo 6, versículo 38. A intenção de Jesus sempre foi revelar o Pai. Mas para cada grupo, Jesus apresenta a revelação de uma forma, conforme a necessidade, a maturidade, o tempo e também uma outra coisa, o chamado daquela pessoa. Mas de todas as formas ele vai apresentar o Pai. Então nós já entendemos que é uma parábola. Mas a gente precisa entender em qual contexto essa parábola foi escrita. Porque se você só pegar a parábola em si, sem ler o antes e o depois, entender o contexto ao qual Jesus estava, o contexto ao qual ele estava pregando, ao qual ele estava ensinando, e ao qual ele pronunciou aquela palavra, talvez algumas coisas vão passar na sua vista e você não vai ver. Talvez algumas coisas vão passar e você não vai entender. Então eu queria que você abrisse aí, você já está com a sua Bíblia aberta, em Mateus capítulo 21, nós vamos ler a partir do versículo 23. Tá certo? Nós vamos começar a estudar daí. Mateus capítulo 21, do versículo, a partir do versículo 23. Você abriu aí? Então vamos lá. Diz assim. E chegando ao tempo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo, dizendo: com que autoridade faz isso? E quem te deu tal autoridade? Jesus estava fazendo o tempo, ele estava ensinando. E Jesus respondendo disse: eu também perguntarei uma coisa. Tipo João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então, por que não o crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, ou vamos mostrar que temos pavor do povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. E ele lhe disse: nem eu vos digo com que autoridade eu faço isso. Nós precisamos entender que Jesus, ele estava no templo ensinando. E para ele ter dito a parábola dos dois filhos, qual foi o motivo que ele disse aquilo? Qual foi o contexto? O contexto era o seguinte: ele estava ensinando e os príncipes dos sacerdotes, os anciões, conhecedores da lei, chegaram para Jesus naquele lugar, vendo que Jesus estava cercado de uma multidão, cercado de pessoas, perguntaram para ele: calma aí, quem te deu tal autoridade? Talvez eles pensaram assim: pô, um filho de carpinteiro, um cara vindo da onde veio, um cara que não passou pela escola de sacerdotes, um cara que não tinha tido a autoridade deles para estar ali, o que ele estava fazendo naquele lugar ensinando? O que ele estava fazendo naquele lugar? Porque quem estava naquele lugar era devidamente alguém que já tinha sido imposto sobre ele uma autoridade. É como se o pastor chegasse para mim hoje e falasse: Daniel, eu quero que você esteja na igreja tal, falando da palavra do Senhor lá em tal lugar. O pastor me enviou àquele lugar. Então eu estou indo sobre uma palavra de envio. Sobre mim existe uma autoridade, que é o pastor da igreja. E ele me enviou. Não estou lá porque eu quero. Ele me enviou. A mesma coisa de um missionário. Ele é enviado a algum lugar sob a autoridade de alguma igreja local. E sobre a autoridade do Senhor. O Senhor é que separa. E o Senhor é que envia. Vamos trazer isso para o nosso âmbito do nosso país, do nosso âmbito dos dias de hoje. Por exemplo, quando o nosso país envia um embaixador. Quando ele envia um embaixador para algum lugar, ele está enviando para aquele embaixador representar o quê? O país.
E Jesus, ele estava representando o quê? O reino de Deus. Ele estava representando o quê? O Pai. Ele foi enviado pelo Pai. A autoridade era conferida pelo Pai. A autoridade vinha do Pai. E o que ele estava fazendo ali? Entregando a mensagem do Pai. Só que aqueles homens fizeram o quê? Começaram a questionar ele. Por quê? Eles não queriam se submeter à autoridade de Jesus. E, por um outro lado, eles também não queriam perder o seu espaço. Eles não queriam perder o seu local, o seu pedestal. Eles estavam num local e eles não queriam que ninguém estivesse naquele mesmo local. Certo? O status dele. O status. Se alguém quiser. Sim, isso é muito interessante, né? Porque o problema não é eles reconhecerem Jesus como o Filho de Deus ou como o enviado de Deus. O problema é que eles resistiam, mesmo sabendo da autoridade que ele tinha. Para não, como você está colocando muito bem aqui, né? Como o que acontece? Então eles não queriam se submeter à sua autoridade, mesmo reconhecendo ela. Que a gente vai ver isso lá no Evangelho de João, capítulo 3. Né? Quando Nicodemos vai ter com Jesus, né? Nicodemos era um dos membros dessa classe. Né? E a gente vai ver Nicodemos dizendo assim, ó, bem sabemos que és mestre enviado do Pai de Deus. Ou seja, quando ele fala bem sabemos, a palavra está no plural. A gente vai ver que todos reconheciam que só as pessoas que faziam o que Jesus fazia, ela era enviada de Deus. Porém, eles não queriam reconhecer para que não estivessem submetidos à sua autoridade e perder verdadeiramente esse status. Jesus, ele não responde a pergunta de quem era a autoridade. Isso eu achei muito interessante. Por que Jesus não responde aquela pergunta de quem era aquela autoridade? Porque Jesus não tinha nele uma crise de identidade. Sabia quem ele é. Ele sabia quem lhe conferiu a autoridade de estar falando em nome de Deus, está falando do reino de Deus. Ele sabia disso. Então, Jesus não responde a ele. Jesus faz uma pergunta a ele. Qual é a pergunta que Jesus faz? O batismo de João. De onde era? Do céu? É interessante parar para pensar sobre o porquê Jesus ele não responde a pergunta dele. Uma simples resposta. Olha, minha autoridade vem de Deus. A minha autoridade vem do Pai. Poderia ter feito isso, mas não fez. Por quê? Porque não era necessário. A gente precisa aprender que quando o Espírito Santo de Deus, quando Deus nos confere algo, quando Deus nos confere uma autoridade, Ele nos coloca num caminho, a gente não precisa sair por aí afirmando para as pessoas o que a gente é. Interessante falar que isso se dá também num processo mental. Quando a gente tem convicção de quem sou, o objetivo que tenho, além da gente não precisar ficar demonstrando, o fato talvez de demonstrar seria uma perda de tempo. Perda do próprio objetivo. E automaticamente Jesus quando faz isso, ele foca na cabeça, na mente daqueles homens. Será que de fato vós, quem sois? Foi o mesmo cenário que ele fez com Pedro. Quem sou eu, Pedro? E Pedro diz para ele, tu és filho, tu és Cristo. Isso faz com que a própria resposta seja dada pelos lábios daquele que o interroga, daquele que o questiona. Nas entrelinhas, Cristo estava falando para ele, você sabe a resposta, sou eu que preciso dizer. E isso é uma grande verdade, né? Porque todos aqueles que interrogam alguém, na verdade eles sabem quem nós somos. Essa é a grande verdade. Porque se a gente atentar lá para o capítulo 4 de Mateus, né, quando Jesus é levado para o deserto, a primeira tentação do diabo para Jesus no deserto. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão e coma.
Não é verdade? Então, ou seja, ele tenta ali criar uma crise de identidade. Embora ele sabia que ele era o Filho de Deus, mas ele tenta criar. Por quê? Porque se a gente der ouvido a isso, essa crise de identidade nos desconectará daquilo que Deus é na nossa vida e de quem nós verdadeiramente somos. E Jesus, como ele tinha uma missão, a sua missão qual era? Pregar o arrependimento, pregar a salvação, falar do reino de Deus. Jesus não estava preocupado com uma disputa. Jesus não queria disputar o local. Era comum na época de Jesus as disputas. Os embates. Paulo mesmo, ele participou de alguns, a gente vê isso na palavra de Deus. Era comum no tempo de Jesus, nos apóstolos, esses embates filosóficos, teológicos, sobre a palavra de Deus, mas Jesus não estava ali para aquilo. Jesus não queria participar do embate. Jesus estava muito mais preocupado com a salvação da vida daqueles homens. Porque quando ele começa a falar da parábola, ele começa a demonstrar para aqueles homens que eles não eram tão perfeitos da forma que eles imaginavam. A intenção de Jesus era dizer para eles assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Você está querendo que eu diga de quem me deu autoridade. Você está querendo que eu mostre para você quem foi que me deu essa autoridade. Você está querendo que eu diga para você quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Agora deixa eu te falar quem você é. Deixa eu te mostrar verdadeiramente quem você é. Porque você acha que você está num local que já está pronto vamos dizer assim, a porta do céu. Você acha que você já está a uma entrada, a um passo do paraíso. Mas deixa eu te mostrar quem é você de verdade. Jesus é praticamente nessa situação. É onde a gente vai pensar sobre que João Batista pregava. Porque quando Jesus pergunta para eles de quem era o batismo de João, isso tem uma verdade muito grande. Isso tem um entendimento, isso tem uma verdade para a gente consumir nesse momento muito grande. Porque quem era João Batista? João Batista era a voz do deserto. Era aquele que vinha para preparar o caminho do Senhor. Ele era aquele que veio para pregar o arrependimento para que o povo pudesse render seus corações aquele que viria após dele. Mas João Batista pregava. João Batista pregava com muita ênfase o arrependimento. O arrependimento. Então você vai ver que Jesus ele vai usar na parábola que um dos filhos se arrependeu. E ele começa antes da parábola dizendo para aqueles homens de quem era? De João. Ou quem deu autoridade para João estar batizando? Essa era a pergunta de Jesus. E nós vamos precisar responder isso. Porque respondendo isso, nós vamos poder começar a entrar na parábola. Então acompanha aí. Mateus, capítulo 3, versículo 2 ao versículo 6. Eu queria que um dos nossos irmãos aqui lesse. Mateus, capítulo 3, do versículo 2 ao versículo 6. Versículo número 2. E dizendo arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. E eis, João tinha a sua veste de pelo de camelo e um cinto de couro em torno de seu lombo, e alimentava-se de gafanhoto de mel silvestre. Então ia ter com ele em Jerusalém toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele, muitos fariseus dos seus vinham o seu batismo, dizia-lhe, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não mais vós mesmos dizendo,
Temos pai Abraão, desde desta pedra, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. As palavras, João também as palavras. Ele estava preparando o caminho do Senhor, pregando o arrependimento. Mas o que ele gerou? Ele gerou uma multidão de discípulos. Ele ganhou autoridade. Ele era um mestre para muitos discípulos, um profeta para o povo, alguém com uma fama difícil de ser abatido ou abalada. E aí eu quero como contrariar o fruto digno de arrependimento. Como aquele sacerdote dignos de um arrependimento? Porque essa foi a pergunta de Jesus. Quem tem autoridade a João para pregar? Quem deu autoridade a João para batizar? Quem deu autoridade? João estava gerando o quê? O que o nosso pastor leu? Ele estava gerando pessoas que estavam se arrependendo dos seus pecados, se convertendo, pessoas que estavam tendo uma mudança de vida. João estava pregando o arrependimento e o arrependimento estava gerado no coração de muita gente. Então, praticamente existiam frutos dessa pregação. Por isso Jesus interpela eles. É verdade. E assim, só quem pode testificar do fruto é quem já provou do fruto. Não é verdade? Porque você pode chegar e falar assim, essa laranja aqui é uma laranja azeda, mas só pode falar que ela é azeda ou doce se você provar. E se eles dissessem naquele momento, né, que o batismo de João era dos homens, eles estariam em quê? Contrariedade. Por quê? Porque o povo provou dos frutos que João dava. Entendeu? Então eles iam cair em contrariedade. Porque o povo provou. O povo sentiu nas suas próprias vidas a transformação por meio do arrependimento da palavra ministrada por João. Falando sobre o fruto digno de arrependimento. Por quê? Porque é exatamente isso que o pastor colocou. Eles não podiam dizer que era de Deus. Porque a própria Bíblia vai dizer que se eles dissessem que era de Deus, então por que eles não se arrependeram? Por que eles não se batizaram em João? Porque o próprio Jesus foi batizado por quem? Por João. Então eles não poderiam dizer assim, olha, o batismo de João era dos céus. Por quê? Porque eu não me batizei. Então eu estou contrariando os céus. Mas eu também não posso dizer que era de João, que partia do próprio coração de João. Por quê? Porque o batismo dele, a pregação dele, estava gerando algo em Israel. Estava gerando frutos. Estava gerando mudança. A Bíblia vai nos contar que homens vinham se batizar se arrependendo dos seus pecados. Soldados romanos chegavam para se batizar se arrependendo do mal que estavam fazendo. Olha, então se aquele homem ele estava tendo fruto na sua pregação, como eu vou contrariar e dizer que aquele homem não era de Deus? Porque é certo que não existia somente João pregando naquele tempo. Isso historicamente a gente vai saber. O próprio Herodes temia João. O próprio Herodes temia a João. E ele até intentou em matar João. Mas ele temia por causa do povo, porque o povo considerava João como profeta. Ele o matou porque ele fez uma promessa à filha de Herodias. Ele o matou porque ele fez uma promessa um dia de uma festa na frente de todo mundo. E como rei, ele não poderia voltar atrás na sua palavra. Palavra dada era a palavra cumprida. No entanto, João ele tinha uma notoriedade de quê? De um homem enviado do céu. Um homem enviado da parte de Deus. Por quê? Porque a sua pregação gerava fruto. A palavra que nós acabamos de ler.
O profeta Isaías faz menção sobre João. E o João, como era conhecido, ele era o preparador de caminhos. E o próprio Jesus se intitula como caminho. O Evangelho de João, João Evangelista, capítulo 14, versículo 6. O preparador e, de fato, o caminho. É interessante a gente pensar sobre isso, porque isso vai trazer à nossa memória um princípio. A gente falou de frutos, a gente falou de mudança, e isso gera, no meio de uma sociedade, o que de fato Deus queria. Deus precisava, Deus necessitava, Deus sonhava em que houvesse uma mudança do seu povo. Porque naquele momento o povo estava sendo tomado de práticas e não de mudanças. A presença de Cristo, a presença da obra de Cristo no meio do povo, era fazer o povo compreender que não eram as práticas, não eram as tradições, mas era um coração arrependido, que produziria um arrependimento e produziria uma aproximação para aquilo que sempre foi a vontade de Deus, desde o Jardim do Éden, o relacionamento genuíno e verdadeiro. Interessante, porque isso me leva a pensar, né, lá no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, na parábola do filho pródigo, né? O filho sai, pede parte da sua herança, vai viver a sua vida dissoluta, mas lá, naquele fundo do poço, ele se arrepende e volta. O pai prepara vestes, anéis, festa para ele, e o filho que estava em casa se revolta com aquilo. Tendo ele direito de tudo, não desfrutava de nada. Não desfrutava de nada. Porém, aquele filho que foi embora, tomou uma atitude precipitada, ele se arrepende da sua atitude. E o pai o abraça, o pai faz uma festa, né? E o que estava ali ficou chateado com aquilo. E ele questiona o pai, que o pai não tinha dado a ele nenhum cabrito. E o pai vira para ele e fala o quê? Você é dono de tudo? E está questionando o cabrito, meu filho. Você nunca pediu nada. E muitas vezes isso acontece no nosso meio, né? Por não reconhecer que a justiça de Deus, ela promove em nós o quê? O arrependimento. E se a gente não se arrepende, irmãos, verdadeiramente a gente não é alcançado por essa graça, pelo governo de Deus sobre a nossa vida. Porque do que se trata essa parábola, então? Do que se trata essa parábola? Essa parábola, ela se trata sobre arrependimento. Essa parábola vai falar sobre se arrepender, sobre retornar de um ponto onde você está e voltar ao estado inicial que você deveria estar. Por quê? Jesus, ele pregava a mesma coisa que João Batista pregava. Olha o que João Batista ele prega. Ele falava sobre frutos dignos de arrependimento. Se você pegar frutos dignos de arrependimento, João Batista estava querendo dizer assim: o arrependimento de vocês precisa gerar um fruto. Ele precisa frutificar. E a gente entende que quando a palavra do Senhor ela usa essa expressão frutificar, é porque uma laranjeira ela não pode dar maçã. Então não é uma questão externa. Não é uma questão externa, concorda? Não é uma questão externa. É uma questão que tem que nascer de dentro para fora. Então essa parábola vai tratar sobre arrependimento. E Jesus ele fala em Lucas capítulo 5, versículo 31 e 32. Lucas capítulo 5, versículo 31 e 32. Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Jesus ele claramente ele deixa claro que a palavra dele e a palavra de João eram a mesma palavra. O que isso quer? O que isso abre uma chave na nossa mente? Isso abre uma chave na nossa mente. Por quê? Nos dias de hoje, até no século XX que nós estamos, tem muita gente achando que vai ganhar os céus pelas obras. Tem
tem muita gente achando que vai ganhar o reino de Deus porque vai a uma igreja. Tem muita gente achando que vai ganhar o reino dos céus ou vai poder entrar no reino de Deus. E aí a gente tem que abrir um local, um parênteses aqui. A gente tem que abrir um parênteses, obrigado. A gente tem que abrir um parênteses aqui. O reino de Deus não é um céu preparado como a gente cantava quando criança. Eu vou pro reino de Deus. Não, não é isso. Não é o céu. Não é isso. O reino de Deus é o governo de Deus sobre a vida de todo aquele que se arrepende e se volta para o Senhor Jesus. A partir daquele momento, o reino dos céus é chegado sobre quem? Sobre a sua vida. Sobre a minha vida. Deixa eu te dizer, a eternidade, ela não é a partir do momento que você morre. Ela não é a partir do momento em que você desce a sepultura. A eternidade começa a partir do momento que o governo de Deus está sobre a sua vida. A gente precisa entender isso. Porque senão a gente vai andar nessa terra como cidadãos dessa terra. Dizendo assim, eu cumpro o meu dever, eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso, então por isso eu vou ganhar o reino dos céus. Quando eu morrer, eu estarei com o Senhor. Se bem que é como o pastor falou na parábola do filho pródigo. O Senhor já está conosco. Nós já somos filhos. A eternidade já começou. Por que deixar para desfrutar somente quando morrer? Então, a gente precisa entender essa questão. Porque quando Jesus ele prega a mesma palavra de João. Porque o arrependimento é a chave do reino de Deus. O arrependimento é a chave para o homem e para a mulher entrar no reino de Deus. Concorda? A gente precisa avançar e nós vamos trazer um pouco do contexto dessa parábola. Jesus usa algumas figuras nessa parábola. Quais figuras que ele usa? 2 filhos, um pai, uma vinha e mais o quê? E ele usa um chamado. Jesus usa 2 filhos, um pai, uma vinha e um trabalho a ser feito. Um chamado, um convite, na verdade. Um convite realizado. Por que Jesus usa essas figuras? Porque ele estava contando uma parábola e dessa forma seria mais fácil aquelas pessoas entenderem. Então, quando ele usa o pai, ele está usando como o Senhor. 2 filhos, porque ele vai demonstrar 2 atitudes diferentes, 2 corações diferentes. Agora, note uma coisa: Jesus, em nenhum momento, ele vai distinguir que um filho era melhor que o outro. Os 2 estavam no mesmo lugar, porque a Bíblia também não diz que o pai saiu de um lugar e foi chamar outro. A proposta era a mesma, estavam no mesmo local, as pessoas estavam em pé de igualdade. A gente precisa entender isso, porque quando Jesus chama, ele veio para quem? Ele veio para todos. Ele não veio para mim, que tem uma Bíblia um pouco maior, para o dele, que veio uma Bíblia um pouco maior. Não, Jesus veio para todos. Jesus veio para o homem que mata, Jesus veio para o homem que rouba, Jesus veio para a prostituta, Jesus veio para o homem que está na cadeia nesse momento, para o homem que é trabalhador, que levanta às 6 horas da manhã, trabalha, nunca traiu a sua mulher, nunca traiu a sua esposa, mantém bem um relacionamento com os seus filhos e vai dormir à noite pensando que está em paz. Jesus não tem distinção, ele veio chamar quem? Todos ao arrependimento. Agora a gente precisa entender que Jesus, ele está falando que tanto Jesus quanto João, ele vai dizer que quando você se arrepende, você gera o quê? Frutos. Quando há arrependimento, você vai gerar o quê? Você vai gerar frutos. É onde Jesus diz, né? Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai. O arrependimento, ele gera mudança de atitude. Por isso Jesus perguntou dentro daquela parábola para aqueles homens: quem obedeceu ou quem fez a vontade do Pai? Aquele que disse que ia ou aquele que se arrependeu
de dizer que não ia, mas algo foi gerado dentro dele e o fez ir. Quem fez a vontade do Pai? Homens dizendo para eles assim: vocês cumprem todas, como Jesus disse para Nicodemos. O pastor falou antigamente, falou um tempo atrás. Como Jesus disse para Nicodemos: cara, você cumpre todas as leis. Você ora. Eu quero falar com você que está aí. Você ora, você cumpre todas as leis, você acorda pela manhã, faz o seu devocional. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Será que você realmente está fazendo a vontade do seu Pai? É uma grande pergunta que a gente precisa dizer. Porque Jesus estava falando para aqueles homens assim: cara, vocês se consideram sacerdotes, se consideram sábios, mas deixa eu te falar, a intenção do coração, porque Jesus, ele sondava o coração dos homens. Jesus, ele conhece o nosso coração, Deus, o nosso Pai, conhece o nosso coração. Então Jesus já sondando qual era o motivo daqueles homens de perguntar o que estavam perguntando, Jesus já sabia que a intenção do coração deles era de fazer o quê? Era de pegar Jesus na curva, como a gente diz hoje, né? Poder o amarrar, poder o chicotear, poder o lançar fora do templo. A intenção daqueles homens de fazer perguntas ao Senhor Jesus não era boa. E Jesus, já conhecendo a intenção, diz para eles assim: cara, mais vale você se arrepender da intenção que você tem do que ficar aí aparentando que é uma coisa que você não é. Então a gente precisa entender que em outra ocasião Jesus vai falar para esses mesmos homens que eles são bonitos por fora, mas eles são como sepulcros caiados. Bonitos por fora, mas por dentro eles são podres. Isso está lá em Mateus capítulo 23, do versículo 27 ao 28. Jesus, ele diz para aqueles homens: olha, vocês são até justos, mas no exterior. É um fato que a gente precisa pensar. A gente precisa parar para pensar sobre isso. Assim, é muito interessante, né? O texto, o contexto, e a gente saber que, primeiramente, o nosso Senhor, ele não erra, né? E ele chama todos nós a um arrependimento. E a Bíblia diz que os olhos do Senhor, eles estão procurando os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então quer dizer que nessa caminhada tem gente que adora de qualquer maneira, que faz de qualquer maneira achando que está agradando a Deus. Mas a Bíblia diz que o Senhor esquadrinha o coração e ele prova os pensamentos para dar a cada um segundo o fruto das suas ações. Então nós somos fruto das nossas ações. Aquilo que a gente está plantando, a gente vai colher, porque tudo que semearmos, ceifaremos ao seu tempo. Então precisamos todos os dias dar o melhor para Deus. E nunca esquecermos de nos arrepender, porque o arrependimento é algo fundamental na vida de um cristão, do homem e de uma mulher de Deus. Sim. Tem um certo momento que Jesus, ele está num templo e ele vê a oração de dois homens. E um dos homens, a gente já entrou nesses assuntos aqui, uma das parábolas que nós já entramos aqui, ele vê um homem estendendo a mão para o céu e dizendo assim: Senhor, porque eu não sou como esse daí, eu não sou pecador como esse daí. Por quê? Qual é a intenção quando você ora? Qual é a intenção quando você ajuda alguém? Qual é a sua intenção quando você se propõe a ser um braço direito de alguém? A gente vai saber que tem homens que ajudam pessoas porque a intenção deles é o quê? É ganhar status. É se promover. A gente vai ver pessoas que, quando terminam de fazer uma obra, bota lá uma faixa dizendo assim: muito obrigado, essa obra foi feita por fulano de tal. Porque qual é a intenção dele? Não é dizer que aquela obra ali tem um dono, porque ela não tem um dono, mas é promover quem fez. Então, já viu quando aquela pessoa que vai fazer um certo ação social e ela está dando com uma mão e com a outra ela está tirando foto? O próprio Jesus fala: cara, você já teve seu pagamento aí. Você já teve seu pagamento aí. Se o homem aplaudiu você pelo que você fez, você já teve seu pagamento. É por isso que Jesus, ele combatia sempre aqueles homens. Porque aqueles homens estavam fazendo coisas externamente. A sua justiça partia de fora para fora.
justiça interna. Não era algo que mudava eles internamente. Eles faziam porque eles tinham um status social. Todo mundo que passava falava, olha lá o sacerdote, olha lá o ancião, olha lá o príncipe dos sacerdotes. Mas aqueles homens não tinham no seu coração a verdadeira vontade de servir ao Senhor. Eles não serviam ao Senhor. Eles não serviam a Deus. Eles não praticavam a verdadeira religião, que é o que diz lá em Tiago. As viúvas eram esquecidas. Tanto que quando a igreja ela começa a ser formada, quando a igreja ela começa a tomar uma cara, quando a igreja começa a crescer, a primeira coisa que os apóstolos fazem, eles se separam para a palavra, mas eles instituem homens e mulheres, os diáconos, para poderem cuidar das viúvas, dos órfãos, de outras áreas que, na verdade, a religião não cuidava. Que, na verdade, os fariseus, aqueles homens, príncipes dos sacerdotes, não cuidavam. Não era interessante para eles. Então, a gente... por fora. Sepulcros caiados, são poucos. Por quê? Você quer arrependimento e remorso. No dia de hoje, falar sobre arrependimento é falar sobre uma coisa que muita gente não entende. E aí eu separei até um quadrinho aqui, que a palavra arrependimento, ela vem da palavra grega, ela tem origem numa palavra grega. E essa palavra grega, ela significa metanoia. Ela significa mudança de mente. Ou em outras traduções, ela vai significar conversão. Conversão. Então, o arrependimento, ele precisa gerar uma metanoia. Mas o que é uma metanoia? Uma metanoia é uma mudança de mente. A mente está dentro ou está fora? Está dentro. Então, o arrependimento, ele gera uma mudança no seu caráter, na sua mente, no seu jeito de ser, não nas suas atitudes. Ele não vai gerar inicialmente uma mudança nas suas atitudes, mas ao longo do tempo, conforme você vai se arrependendo, esse arrependimento vai gerando uma mudança. E essa mudança vai gerando mudança de atitude. Verdade. E olhando por conversão, né? A gente que dirige, que é motorista, né? Você que está em casa que dirige, quando a gente vai fazer uma conversão, a gente está indo numa direção. Quando a gente vai fazer uma conversão, o que a gente faz? A gente torna num caminho contrário àquele que nós estávamos fazendo. E o arrependimento provoca isso. Né? Nós estávamos indo numa direção, mas quando nos arrependemos, o Senhor nos traz, né, para um outro caminho. Ou seja, para a sua boa, perfeita e agradável vontade. Eu queria que você criasse um quadrinho no teu caderno e bota assim de um lado arrependimento e do outro você vai colocar remorso, porque a gente vai trabalhar isso. Por exemplo, o arrependimento e o remorso, os dois geram um sentimento de tristeza. Os dois são gerados por um sentimento de tristeza. No entanto, o arrependimento, ele é gerado, a tristeza é gerada pelo pecado e pelo erro que você cometeu. Pelo pecado que você cometeu. Agora o remorso, ele é gerado pela consequência do seu erro. Deixa eu te explicar isso. Por exemplo, você matou o seu vizinho, estava lá te perguntando, conversou, matou o seu vizinho. Você se arrepende. Você fica no mesmo lugar, arrependido, falando, eu fiz errado. Eu fiz errado, não deveria ter feito aquilo. Não deveria ter feito aquilo, não deveria ter feito aquilo. E aquilo dali gera em você um sentimento de tristeza, você começa a se arrepender. E você é preso por aquele ato. Mas você já estava arrependido. Agora você, numa mesma situação, você mata o seu vizinho e você foge. Vai viver no Paraguai, vamos dizer assim. Foge para o Paraguai, você se arrependeu? Durante o caminho você até pensou assim, eu não deveria ter feito aquilo, besteira, você fugiu. Você fugiu. E nesse momento que você fugiu, você não estava arrependido. Agora, quando você é preso num outro lugar, você até fica arrependido. Por quê? Porque aquele erro, você não se arrependeu pelo erro que você fez. Você se arrependeu porque você foi pego.
Eu estou rindo aqui, que é para descontrair você também em casa. O Daniel citou o Paraguai. O Paraguai agora está perigoso, né? Tá aprendendo, tá aprendendo. Cuidado. A gente fala sobre isso, traz na nossa memória que muitas das vezes nós nos arrependemos ou simplesmente nós estamos com um sentimento de remorso. Estamos com um sentimento que bate no nosso peito de remorso ou de arrependimento. Talvez você esteja dizendo de casa, mas peraí, que isso? Eu não fiz nada. Ninguém veio me prender, ninguém veio... Não é isso. O que essa palavra tem ministrado no teu coração, o ensinamento mais eficaz é quando a gente consegue se transportar, é quando a gente consegue se colocar naquele ambiente e começa a perceber o que está acontecendo. O ensinamento eficaz é aquele que pode produzir no nosso coração um entendimento do que de fato a circunstância, o momento está nos levando. Eu sei que essa palavra, essa parábola, ela fala sobre um ambiente familiar. Um pai, 2 filhos e um chamado. O chamado era igual para os 2. Os filhos eram provenientes do mesmo pai. O amor do pai não acabou, era o mesmo. Mas perceba, um fala e se arrepende. O outro diz que sim, mas não pratica. Eu tenho a convicção de que a gente consegue se colocar nesse lugar. Se não daquele que se arrependeu, ou talvez daquele que está dizendo, mas não está fazendo. Eu tenho a convicção nessa manhã que essa escola bíblica dominical, ela não foi feita apenas para podermos debater, podermos falar, mas ela foi feita para que a gente possa praticar. Que a gente possa se colocar nesse momento dessa parábola. Qual filho eu tenho sido? Eu quero te dar mais um exemplo. Você está no teu carro e aí você está atrasado para algum lugar. O sinal fica vermelho. Você passou do sinal. Você falou, ganhei 5 minutos. Você até sabe que é errado. Aí você ganha uma multa. Quando você ganha aquela multa, você se arrependeu por ter passado do sinal vermelho. Mas o que seria o verdadeiro arrependimento? Seria você não ter passado do sinal vermelho. Seria você não ter ultrapassado no limite de velocidade. Independentemente da consequência. Você já sabia que era errado. Você ultrapassou. Então, mais ou menos, se você não ganhar uma multa, se você não for multado, se você não for parado, ficou por isso mesmo. Então, o que talvez está gerando um arrependimento no seu coração seja a consequência. O cara vai transar com a namorada o tempo todo da vida dele. Ele só vai se arrepender daquele pecado quando ela engravidar. Aí ele vai chegar para o pastor e falar, pastor, estou arrependido do pecado que a gente está fazendo. Você entendeu? Porque a questão de não deve se arrepender quando a consequência chega. A gente tem que se arrepender e se converter dos nossos pecados, porque é pecado. E porque o Senhor está nos direcionando a uma vida diferente daquela que vivemos. É o que o apóstolo Pedro vai pregar em Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Fazei a conversão. Se você estava indo num caminho e você se arrependeu, houve uma mudança de atitude, agora você faz o retorno, você faz uma conversão. Por quê? Fazendo essa conversão, os seus pecados serão apagados, de sorte que venham os tempos de refrigério do Senhor sobre a sua vida. Então, assim, não é remorso, é arrependimento, é retorno, é conversão, é mudança de mente. Mas por que Jesus vai falar para aqueles homens que as meretrizes e os publicanos entravam no reino dos céus e eles talvez ficariam fora? Lembra daquele homem que subiu uma figueira? Lembra que a gente falou que o arrependimento gera frutos verdadeiros? Quando Jesus chega na casa de Zaqueu, Zaqueu era um publicano,
publicano meretrizes, ou publicanos prostitutas, dependendo da sua versão, eram pessoas excluídas da sociedade, pessoas excluídas do clero religioso. Talvez os homens da região da época passavam por eles e diziam assim: olha, esse daí nunca vai chegar a possuir o rei de Deus, nunca vai poder ser um filho de Deus. Mas quem era Zaqueu? Zaqueu era um fruto digno de arrependimento. Zaqueu era aquele homem que mostrava para todos aqueles homens que o que Jesus pregava era real e tinha um efeito real. Porque quando Zaqueu ele tem a presença do Senhor Jesus e ele se converte dos seus pecados. E quando ele se converte dos seus pecados, ele não só para de roubar o que ele roubava, mas ele começa a restituir. Esse exemplo de Zaqueu ele vai mostrar pra gente que arrependimento e conversão é você pegar o que você fazia de errado, parar de fazer, mas não só parar de fazer, mas retornar e começar a fazer diferente. Quando Zaqueu ele reconhece que ele estava errado, ele não só para de tirar aquilo que ele não deveria tirar, ele começa a restituir. Ele começa a dizer: se antes eu andava de uma forma, agora eu vou andar de outra forma. Se antes eu fazia de uma forma, agora eu vou fazer de outra forma. Por quê? Aqueles homens sabiam quem era Zaqueu, eles sabiam quem era Zaqueu antes e depois de Jesus. Por isso Jesus vai usar que os publicanos e as meretrizes iam entrar antes dele, porque ao redor de Jesus muitos publicanos e prostitutas já tinham aceitado Jesus e já tinham largado a sua vida. E não só largado a sua vida, mas começado a viver uma vida diferente. Por isso, eles não tinham como rebater o que o Senhor Jesus falava, ou o que João pregava. Porque tanto Jesus quanto João estavam pregando o verdadeiro arrependimento. E esse verdadeiro arrependimento estava gerando frutos. Quer? É interessante nessa essa mensagem sobre Zaqueu, porque Zaqueu ele desafiou tudo, né? Porque verdadeiramente ele se arrependeu de tudo aquilo que ele tinha feito, e ele chega a dizer que se tivesse defraudado alguém, né, aqueles que ele tinha, né, feito injustiça, que ele restituiria não só uma, duas ou três vezes, mas 4 vezes mais. O arrependimento na vida dele foi tão grande que ele quis fazer algo totalmente diferente, entendeu? Então isso é importante na nossa vida. Como nós nos arrependemos de verdade, entendeu? Como vem da alma. E Zaqueu estava arrependido da alma, corpo, espírito, tudo. Ele queria fazer diferente. Ele verdadeiramente fez a conversão, entendeu? E é o que nós precisamos fazer em nossas vidas, entendeu? Mudar mesmo, entendeu? Tomar uma nova direção e fazer a vontade de Deus, para que possamos dar fruto e colher frutos da parte de Deus no bom tempo, em que pela qual o Senhor vai permitir e vai nos dar. Eu não sei em qual momento você vai estar assistindo essa aula de escola bíblica dominical, essa palavra, mas nós queremos que o Espírito Santo de Deus gere em você um verdadeiro sentimento de arrependimento do caminho que você está levando, ou do caminho que você está escolhendo para a sua vida. Porque eu quero terminar com aquilo que Jesus vai dizer lá no versículo 42. Jesus vai dizer no versículo 42 de Mateus 21 para aqueles homens, olha o que ele vai dizer. Disse Jesus: nunca deixe nas escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto eu vos digo que o reino de Deus lhe será tirado, e será dado a uma nação que deu os seus frutos. Olha o que Jesus está dizendo para eles: que o que eles rejeitaram seria dado a uma outra nação. Essa palavra é para mim e para você. Jesus não especifica qual é a nação. Jesus não especifica quem é essa nova nação. Jesus não especifica quem é essa nova nação. Mas o apóstolo Pedro vai dizer que essa nação são aqueles que aceitam o governo de Deus, são a nação eleita do Senhor. São nação eleita do Senhor. E
por eles terem rejeitado a pedra que o Isaías vai dizer que eles já rejeitariam. O próprio João vai dizer a mesma coisa, que eles rejeitaram essa pedra, e o próprio Jesus testifica isso. Essa pedra é a pedra de início, que é o próprio Senhor Jesus. Quando ele diz para Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, ele está dizendo sobre mim. A igreja vai ser edificada. A igreja é edificada em cima do Senhor Jesus Cristo, dos fundamentos que ele deixou, de quem ele é. Se estamos aqui, estamos por quem ele é. Se fazemos o que fazemos, fazemos por quem ele é. Se louvamos por o que louvamos, louvamos por quem ele é. Ele é o centro. Cara, a placa nunca vai ser o centro da igreja. O nome do pastor nunca vai ser o centro da igreja. E se talvez você está ouvindo essa palavra e o teu pensamento sobre a igreja é um pouco contrário a isso que a gente está dizendo, então você precisa se arrepender e retornar um caminho. Por quê? Nada pode ser o centro da igreja, senão o Senhor Jesus. E isso é interessante, né? Porque as formas mudam, né, queridos? Né? Nós estamos passando esse período agora aí, né, do Covid-19, e as formas mudou. Talvez você estaria aqui sentado ouvindo uma escola bíblica dominical, hoje você está no sofá da sua casa. Sabe, querido, as formas mudam, mas o fundamento ele vai continuar sendo o mesmo. Né? É isso que nós estamos trazendo aqui nessa manhã. Os fundamentos da palavra de Deus, ele nunca vão mudar. As formas vão mudar. O culto pode ser online, a escola dominical pode ser online, não importa, né? Mas o fundamento ele tem que ser o mesmo. Ele tem que ser ali a palavra de Deus, aquilo que ele deixou para a nossa vida. Porque todo edifício, né, ele bem estruturado e está sobre fundamentos. O apóstolo Paulo vai falar isso, né? E ele vai fazer até comparações também, né, na parábola, né, do homem insensato e do homem prudente, né? Ele vai falar que o homem insensato constrói a sua casa sobre a areia, mas o prudente sobre a rocha a constrói. Então, querido, isso é muito importante que está sendo falado. O fundamento é Cristo e precisa continuar sendo Cristo sobre a nossa vida. E eu quero terminar no dia de hoje para você lendo 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10, conforme a gente falou. Qual é essa nação ao qual o Senhor Jesus disse que daria para que ela gerasse frutos? Olha o que o Senhor Jesus diz. Ele diz assim: eu vou dar a essa nação o direito de gerarem frutos. Qual é o nosso direito como filhos e filhas de Deus? Gerar frutos. Frutos o quê? Dignos de um arrependimento, de uma metanoia, de uma mudança de mente. E aí a gente termina lendo: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes, não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram a misericórdia. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10. Então, nesse dia, nós queremos orar por você, para que o Espírito Santo de Deus gere em você um sentimento de arrependimento. Que não seja um arrependimento exterior, mas que ele comece no seu interior. Que ele refaça todas as estruturas da sua vida. Que ele mexa com a sua mente. Que ele mexa com uma renovação por completo. A tal ponto que quando as pessoas olharem para você, elas possam enxergar um fruto. E esse fruto, ele está ligado à videira verdadeira, que é o Senhor Jesus. Amém? Nós vamos orar por você. E fique em paz, fique com Deus. Que Deus te abençoe. Logo mais, a gente continue nos acompanhando nas nossas redes sociais. Continue nos acompanhando no nosso Facebook. Não esquece de curtir esse vídeo aí no YouTube, isso é muito importante. Não esquece de compartilhar com seus amigos. Embora não podemos estar no contato social, no convívio social, permanecemos sendo igreja. Permanecemos sendo o povo escolhido do Senhor Jesus. Pastor, pode orar pela gente? Oremos.
Senhor, te louvamos, ó Pai. Palavra esta qual o Senhor trouxeste às nossas vidas, Senhor. Uma palavra de arrependimento, uma palavra que produz frutos, ó Senhor. Que nesta noite, Deus, teus filhos que estão do seu lar, ó Pai, sejam alcançados, ó Pai. Que as nossas vidas sejam alcançadas pelas tuas mãos, Senhor. E que cada vez mais possamos compreender qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade. Senhor Deus, colocamos em tuas mãos. Sabemos, ó Pai, que este momento de adversidade passará, mas os nossos frutos permanecerão, Senhor. Assim, Deus, te agradecemos, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.